O arco do Cavaleiro Branco do Apocalipse está, na verdade, diretamente ligado às promessas que Deus fez às 12 tribos de Israel. Vamos mergulhar fundo no significado real deste cavaleiro, do seu arco e de como isso revela um plano muito maior, abandonando visões antigas para abraçar o que os próprios profetas nos dizem. Nossa jornada vai seguir exatamente estes passos. Primeiro, vamos analisar a identidade em disputa. Depois, encontrar a chave da interpretação nos profetas. Em seguida, decifrar o simbolismo do arco e das tribos, entender a transformação das flechas em relâmpagos, identificar o cavalo de glória e, por fim, unificar toda essa revelação. Bem, o ponto de partida é o grande debate. Quem, afinal, é o cavaleiro do primeiro selo? Seria ele uma figura de engano e falsidade ou o executor de um plano divino desde o início? Olha só o contraste. De um lado, a visão mais tradicional diz que ele é o anticristo, trazendo uma falsa paz, com um arco supostamente sem flechas e uma coroa de engano. Do outro lado, a revelação que vem dos profetas o identifica como o próprio Jesus Cristo, dando início a um plano divino com um arco cheio de propósito e com a coroa da vitória. E essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa análise. Qual dessas duas interpretações realmente se sustenta quando a gente busca a base, a raiz, lá nas palavras dos profetas? É fundamental entender uma coisa. Para decifrar o Apocalipse, a gente não pode se basear em interpretações modernas isoladas. A verdadeira chave está nos profetas que vieram antes, como Zacarias e Abacuque. Foram eles que receberam os símbolos originais que João usaria séculos depois. Pense bem, praticamente todo símbolo no Apocalipse tem sua origem no Antigo Testamento. A besta de 7 cabeças vem de Daniel e os 4 cavaleiros. Eles cavalgam direto das páginas de Zacarias. Ignorar essa conexão não é só um erro de interpretação, é a receita certa para o engano. E é em um desses profetas, Abacuque, que a gente encontra um texto crucial, uma peça que muda completamente o jogo e a nossa compreensão sobre o arco do Cavaleiro Branco. Na tradução Almeida Revista e Atualizada, o texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 9, parece bem direto. Diz que o Senhor tem um arco e uma aljava cheia de flechas. Só que essa tradução, apesar de ser muito conhecida, acaba escondendo uma verdade muito mais profunda. Agora preste muita atenção porque aqui está o ponto central da revelação. Se pegarmos a versão Almeida Revista e Corrigida, que é fiel ao texto hebraico original, a história muda completamente. Onde se lia flechas, o original diz: os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Percebe? O arco não está ligado a flechas, mas sim aos juramentos feitos às tribos. E por que tribos? Porque a palavra hebraica original usada ali é mat. Mat significa vara, bordão, cajado, que era o símbolo da liderança de cada clã, de cada tribo. Portanto, o texto original de Abacuque conecta o arco de Deus diretamente aos juramentos, às promessas feitas às tribos de Israel. A palavra flecha simplesmente não está ali no original. Ok, então se o arco está ligado às tribos, o que isso significa? Quem são o arco e as flechas nesse plano divino? O profeta Zacarias nos dá a resposta exata. O arco é a casa de Judá, ou seja, o povo judeu, que Deus curvou para o seu propósito. E as flechas? As flechas são a casa de Efraim, que aqui representa os gentios, os não-judeus, que seriam lançados ao mundo por meio do evangelho que veio primeiro através de Judá. E aqui está a prova textual. Em Zacarias capítulo 9, versículo 13, o próprio Deus declara: porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. O plano de Deus para unificar judeus e gentios, cumprindo as promessas às 12 tribos, está perfeitamente simbolizado neste arco. É por isso que o cavaleiro saiu vencendo e para vencer. Ele carregava o símbolo do cumprimento dessa promessa. Mas a simbologia das flechas não para por aí. Ela evolui e nos aponta para um dos eventos mais esperados de toda a profecia, o arrebatamento. E é aqui que a profecia ganha uma profundidade ainda maior. As flechas se transformam. Em Zacarias capítulo 9, versículo 14, lemos que a sua flecha sairá como relâmpago. E, confirmando isso, em Abacuque capítulo 3, versículo 11, está escrito: ao resplendor das tuas flechas que voam. Os profetas estão conectando diretamente as flechas a relâmpagos na vinda do Senhor. Pense na diferença. Uma coisa são os gentios lançados como flechas em corpos mortais para espalhar o evangelho. Outra, completamente diferente, são os salvos retornando com corpos glorificados, como flechas de relâmpago no arrebatamento.
A lei e os salmos são o arco em nossas mãos, e os testemunhos dos profetas são as flechas, instrumentos que devemos usar com habilidade contra as falsas doutrinas. Vamos então usar a lei, salmos e os profetas como nosso arco e flechas. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 40 a 42, o Senhor declara: Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários. Embriagarei as minhas flechas de sangue. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Aqui, as flechas são, sem dúvida, um instrumento de juízo divino. Agora, vamos disparar 2 flechas de uma só vez, com 2 salmos. Primeiro, o Salmo 7, versículos 12 e 13. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. E a segunda flecha, do Salmo 76, versículos 1 a 3. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco. A conexão é explícita. O arco de Deus dispara relâmpagos, ecoando perfeitamente o que vimos nos profetas. E para finalizar, em Zacarias 10, o Senhor não só confirma a profecia sobre seu arco poderoso, mas, de quebra, revela quem é o cavalo branco em que ele está montado. Essa revelação é como uma flecha de fogo na cabeça das interpretações tradicionais. Em Zacarias, capítulo 10, versículos 13 e 4, a revelação é completa. O Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, de Judá sairá o arco de guerra. A profecia é inegável. A casa de Judá não é apenas o arco, mas também o próprio cavalo de glória do Senhor. A identidade está selada. Com todas essas peças no lugar, agora podemos finalmente unificar as 2 aparições do Cavaleiro Branco no Apocalipse, revelando uma identidade única e totalmente consistente. E a conclusão é um verdadeiro checkmate teológico. Jesus não é somente o último Cavaleiro Branco do Apocalipse, ele também é o primeiro. Não são 2 cavaleiros, mas um só, em 2 fases do mesmo plano grandioso. É como se Jesus estivesse nos dizendo: eu sou o primeiro, o cavaleiro do primeiro selo que sai vencendo com o arco da promessa. E eu também sou o último, o cavaleiro de Apocalipse 19, que se torna vencedor com a espada do juízo. É o início e a conclusão do mesmo plano perfeito. E assim, a pergunta final retorna com ainda mais força. Diante da evidência esmagadora dos profetas que ligam o arco às flechas e o próprio cavalo a Judá e ao plano de Deus para as tribos, qual visão realmente prevalece? A tradição arcaica, baseada em suposições, ou a revelação de um plano perfeito, tecido com precisão através de todas as Escrituras?